Irmãos, boa noite. Boa noite, fraquinho, aqui em Itaipu. Boa noite. Isso. Que Deus nos abençoe. Abençoe a sua vida, a sua família. Deus abençoe cada pessoa aqui nesta noite. E aqueles que estão também participando do culto online. Quero dizer que você também é bem-vindo. E a nossa expectativa é que a palavra de Deus atinja o seu coração nesta noite. Nós estamos felizes por participarmos aqui do culto, sempre gostamos de estar aqui na primeira igreja batista em Itaipu. Prazer sempre estar aqui com o pastor Tristão, com os pastores aqui, todos os pastores, e com famílias aqui da igreja, famílias que nós já começamos a interagir, e é um prazer sempre muito, mas muito bom mesmo. Eu quero fazer aquele comercial, pastor. Eu quero convidar você para tomar um café comigo, né? Mas é no YouTube. Então, pastor Júlio Rangel. É um café bem gostoso. Na semana passada eu falei sobre paz em tempo conturbado, mas essa semana, amanhã, eu vou falar sobre o amor a si mesmo. Você ama a si mesmo? Qual a diferença do amor a si mesmo e o egoísmo? Então quero que você participe e certamente você vai ser muito abençoado. Quero pregar nesta noite sobre um tema que está aqui no texto. Você quer ser curado? Esta é uma pergunta para a gente refletir. Você quer ser curado? Abra sua Bíblia em João capítulo 5, os 9 primeiros versículos. Quero convidar você a ler essa porção da palavra de Deus, um texto belíssimo de João. O Evangelho de João, capítulo 5, de 1 a 9. O texto diz assim: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? E disse o paralítico: Senhor, não tem ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. Amém? O texto diz que Jesus estava indo para Jerusalém. Ele sai da Galileia e vai na direção da capital dos judeus, Jerusalém. E ele vai participar de uma das festas judaicas. E Jesus gostava de festas, né? Interessante isso. Era festeiro. Mas antes de entrar em Jerusalém, o texto diz que ele para no tanque de Betesda. E eu sempre percebo, irmãos, que quando Jesus para, algo acontece.
Às vezes ele caminha na multidão, aquele movimento da multidão, quando ele para, algo novo vai acontecer. E ele para aqui em Betesda, casa de misericórdia, um lugar conhecido como o Ponte dos Enfermos. Ali se reuniam cegos, diz o texto, mancos e paralíticos. Era uma espécie de hospital público sem médicos e sem enfermeiros, e até sem leitos. E um homem que há 38 anos vivia ali esperando um milagre, se torna então alvo de Jesus. E Jesus faz uma pergunta que eu considero extremamente incisiva. Você quer ser curado? Eu posso dizer, irmãos, que a pergunta é terapêutica. Segundo Hannah Wolff, em seu livro Jesus Psicoterapeuta, é a primeira pergunta fundamental de qualquer terapia. É a pergunta capital. Se você não quer ficar curado, nem os melhores remédios curam. A segunda coisa, irmãos, que eu percebo aqui, é que a pergunta exige uma resposta positiva e objetiva. Você vai ao médico e o médico pergunta, você quer ser curado? E a resposta é simples, lógico que eu quero. Quero sim. Qual é o remédio? O que eu tenho que fazer? É assim que geralmente nós respondemos. Mas a pergunta também é uma chamada à mudança, um convite à transformação. E o que mais me chama a atenção, irmãos, o que mais me intriga é a reação do paralítico. A reação é confusa. A reação do paralítico aqui, ela é indefinida e totalmente desprovida de vontade e de entusiasmo. Estranhamente ele diz, Senhor, não tem ninguém que me ajude a entrar quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, o outro chega antes de mim. Essa é a resposta a uma pergunta clara e objetiva. Ao invés de demonstrar desejo de ser curado, o paralítico de Betesda põe-se a contar a própria desventura, apontando na direção dos outros. São eles que não me deixam ficar curado. Visivelmente, eu percebo que o paralítico se esquiva. Ele sai pela tangente, não responde. Ele apenas lamenta. Agora, irmãos, a pergunta-chave aqui nesta noite é por que o paralítico reagiu com tanta frieza? Porque é uma pergunta tão significativa, tão forte. Um homem que vivia há 38 anos ali como paralítico. E quando Jesus pergunta, e uma pergunta bem clara, bem objetiva, você quer ser curado? Ele sai pela tangente. Por quê? Eu quero dar 3 respostas para você. Primeira resposta é porque se alimentava de uma expectativa falsa. A esperança do paralítico não tem consistência, não faz sentido. Ela é fajuta. Esperança regada de muita superstição, misticismo, baseada em crendices, crença popular sem fundamento. Ele esperava um movimento nas águas e dizia que de vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas.
O primeiro que entrasse no tanque, então, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer enfermidade. Ele mesmo não tem convicção de nada, ele não tem certeza, ele, na verdade, se alimenta de uma ilusão. E, no fundo, sabe disso. Mas por que, então, frequentava diariamente aquele lugar? Você pode perguntar, mas por que ele estava ali? Ele agia como nós agimos hoje. Nós também precisamos acreditar em algo, não é verdade, irmãos? Nós precisamos acreditar em algo. E às vezes acreditamos em algo que não é verdade. Muitas vezes acreditamos em algo que não é verdade, mas nós acreditamos. Porque temos que acreditar em algo. Ficamos reféns de uma esperança qualquer. Por mais estranha, por mais absurda que seja. Não é o que dizem. O mais importante é acreditar em alguma coisa. Você já ouviu isso? Uma expectativa pode ser alimentada por uma meia-verdade. Verdade pela metade é mentira disfarçada. Verdade pela metade ajuda assim a irmos ainda mais para o mundo das ilusões. Mas no fundo, irmãos, no fundo, no íntimo, a pessoa sabe que é uma farsa. Eu tenho encontrado pessoas assim. Até mesmo quando se trata de relacionamento, olha, eu sei, parece que não vai dar certo, eu vejo muitos problemas, mas quem sabe? A pessoa sabe que é uma farsa, que não é verdade, que é apenas uma meia-verdade, e não a verdade. Irmãos, uma meia-verdade pode sustentar uma pessoa, por anos e anos. O paralítico de Betesda vive essa esquizofrenia comportamental por 38 anos, mas é uma vida desprovida de motivação. Apenas fez aquele paralítico sobreviver. É uma questão de sobrevivência. Você pode viver um relacionamento falso por muitos e muitos anos. Pode até demonstrar que está tudo bem e até falar de sonhos. Mas é apenas exteriormente. No fundo, você sabe que é uma esperança vazia, com o cheiro da ilusão. Por que o paralítico reagiu com tanta frieza? Posso dar uma segunda resposta, porque tinha se acomodado perigosamente. Eu fico imaginando o que pode levar uma pessoa a viver comodamente acomodado, sem nenhum incômodo. E ainda degustando uma expectativa falsa, ou seja, uma meia-verdade. Eu posso dizer que é uma tendência natural. É uma tendência natural nossa. Vejo que a acomodação é uma tendência humana. Depois o tempo da enfermidade, afinal são 38 anos vivendo ali, e sua esperança foi minguando. Porque a esperança, ela vai diminuindo ao longo do tempo, é possível isso. E a cada ano que se passava, o nível de expectativa diminuía acentuadamente.
Depois, irmãos, a ausência de solidariedade está aqui visível. O homem disse: não tem ninguém, ele era sozinho. E não poucas vezes a gente percebe isso. Não poucas vezes falta um ouvido disponível. Não é verdade? Tem muita gente que não tem uma pessoa para contar o que está se passando dentro do seu coração. Tem gente vivendo sozinha. Tem pessoas que não têm uma companhia para repartir o que tem para dizer. Não tem um peito aconchegante, um olhar fraterno, um coração caloroso, uma oração calorosa. Mas depois também, irmãos, a atitude fatalista. O fatalismo fica bem evidente nas expressões: as coisas são assim mesmo. A gente ouve muito essas expressões, não é verdade? É assim mesmo. As coisas são assim mesmo. Não tem jeito. É a vida. É assim mesmo. Essa é uma atitude fatalista. Tudo isso acabou afetando o seu ânimo e provocando, então, aquilo que nós chamamos de apatia. A pessoa vai perdendo a esperança, ela vai minguando e você fica, então, apático na vida. Isso fez colocar esse homem naquela zona de conforto. Não tem jeito. Muitas vezes nos comportamos assim também. Temos dificuldades em lutar contra as nossas mazelas, contra nossas enfermidades, nossos vícios, nossos maus pensamentos. Eu gosto muito de pensar nisso, irmãos, que numa comunidade de fé, às vezes, e não poucas vezes, a gente encontra pessoas que têm um viciozinho, anos e anos, é crente em Jesus, é servo de Deus, mas acalenta um viciozinho na sua casa, no seu quarto, na sua caminhada para o trabalho. Eu gosto muito do Celebrando a Recuperação. Penso que já falei aqui sobre isso. Quando o celebrando diz para mim, e disse para mim muitas vezes: você tem algo que precisa melhorar. E acho que cada pessoa aqui, se olhar para dentro de si, vai perceber isso. Vai perceber algo que precisa de transformação, de mudança. Temos, irmãos, dificuldades em lutar contra nossas mazelas, nossos sentimentos equivocados, errados, desejos perigosos que brotam aqui dentro, surgem dentro da gente e a gente sabe disso. E esses sentimentos, pensamentos e desejos que circulam aqui dentro, ele vai se repetindo dia após dia. E nós temos que lutar contra. Temos dificuldade em buscar o que Deus quer para a nossa vida, e então passamos a aceitar qualquer tipo de vida, e até damos graças a Deus, porque ao menos estamos vivos. É assim. Ao menos nós estamos vivos. Mas Deus está dizendo assim: eu quero transformar você. Eu quero que você tenha uma qualidade maior de vida. Eu quero que você suba uma prateleira da vida, de fé cristã, de santidade. E o resultado, muitas vezes, é uma vida pequena, sem expectativa e absolutamente infeliz.
Você já se acostumou em ser usado sexualmente por uma pessoa? Às vezes acontece isso, você acostuma. Você já se acostumou com seu vício, qualquer que seja. Você já se acostumou com seu descontrole emocional. Quantas vezes, irmãos, nós temos alguns descontroles emocionais e isso se repete e vai se repetindo a miúde. Você já se acostumou com sua relação fria com Deus? Você já se acostumou com sua família esfacelada, destruída? Você já se acostumou em fazer parte da membresia da igreja? Apenas isso, apenas isso. Por que o paralítico reagiu com tanta frieza? Eu posso dizer para você com toda clareza, porque tinha se acomodado perigosamente. Mas vou dar uma terceira resposta, porque estava condicionado na direção de uma única solução. Tinha fixação, obstinação em uma única solução para o seu problema. Na cabeça daquele homem só havia uma maneira de ser curado: entrar no tanque. É possível que se conhecesse essa solução e que só conhecesse essa solução e mesmo que ouvisse outras, não se abria. Porque tinha uma fixação na sua mente: é o tanque. Eu tenho que chegar primeiro e eu tenho que entrar no tanque. Essa ideia estava tão impregnada na sua mente que não percebe a grandeza da pergunta e a oportunidade que está diante dele. No fundo ele diz assim para Jesus: não tem jeito, não tem jeito, eu sei que não tem jeito mesmo. O tanque é a única possibilidade e eu não chego primeiro, eu não tenho condições, não tenho ninguém, eu nunca vou chegar. É possível que você veja o tanque como solução do seu problema. E o tanque representa nossa maneira de enxergar as coisas, nossa ideia fixa, nossa inflexibilidade. Achamos que o tanque é a única solução, e quando Jesus se aproxima de nós e pergunta: você quer ser curado? E ao invés de dizer com firmeza: Senhor, eu quero sim, eu preciso, olhamos para o tanquezinho e lamentamos, falamos da solidão, da competição, falamos da impossibilidade. Você pode até dizer para o Senhor: eu não sei como ser curado. Eu não sei, Senhor, eu mesmo não posso me curar, eu não sei a solução. Mas eu quero ser curado, eu preciso dessa cura. Amém? Eu preciso. Eu tenho percebido que Jesus muitas vezes destrona nossa obstinação, nossa ideia fixa, nossa inflexibilidade. E Jesus está cheio de compaixão por você, porque Ele mesmo é a solução. Você quer ser curado? Você que veio aqui nesta noite, você quer ser curado? Porque eu fiquei pensando qual seria a sua resposta hoje aqui. Qual é a sua resposta?
Não sei se você vai ter coragem de dizer: Senhor, olha, eu estou enfermo. A enfermidade física, e provavelmente haja pessoas aqui precisando do toque da graça de Deus fisicamente. Eu vi a oração do pastor aqui, há muitas pessoas, e a gente precisa mesmo. Eu estou com um amigo no Hospital do Câncer, um pastor muito amigo. E eu tenho acompanhado aquele amigo em oração e diariamente conversando com a família. Que momento difícil, dificílimo. E eu tenho dito para aquela família: diga para o pastor não entregar os pontos, porque ele tem um Senhor e nós temos um Senhor. Irmãos, eu não sei qual é a sua resposta. Olha, eu estou enfermo. Não é só fisicamente não, irmãos. A gente tem algumas enfermidadezinhas lá no nosso interior, no profundo da nossa vida, que a gente precisa que o Cristo da graça nos abrace e nos toque nesta noite. Acredite nisso. Eu posso dizer para você que eu preciso de Jesus. Eu sei que cada pessoa aqui pode dizer: olha, Jesus, eu tenho algo que quero colocar diante do Senhor. Cura meu temperamento. Dá-me capacidade para segurar a minha boca muitas vezes, Senhor, e eu preciso disso, Senhor. Mas deixe-me dizer algo a você. Não aceite viver acomodado ou alimentado por uma esperança falsa. Não aceite isso, ou dominado pelo império do pecado. O pecado é o império, e ele domina a sua vida. Tem um poder terrível, e a gente precisa de cura. Posso dizer para você que pessoas acomodadas não fazem as coisas acontecer, não correm atrás dos seus ideais. Posso dizer que pessoas acomodadas geralmente perdem a esperança e vê sua fé desfalecer, minguar. Pessoas acomodadas são atingidas pelo desânimo e não buscam aquela vida abundante que Jesus prometeu. A minha palavra para você nesta noite, em nome de Jesus: saia da acomodação, em todos os sentidos. Reaja nesta noite, rompa essa bolha em que você vive. Deposite sua esperança no Senhor. Eu gosto quando o salmista diz assim: ponha sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Isso é maravilhoso. Deus diz para a gente aqui: ponha a sua esperança, não ponha a sua esperança em homens. E vou dizer aqui um parêntese, pastor: nem político, nem partido, não ponha. Ponha a sua esperança no Senhor. Quero que você saia daqui com essa expectativa na alma e no coração. Você vai para casa pensando nisso, mastigando isso. A minha esperança é no Senhor. Segunda coisa, busque a verdadeira casa de misericórdia. Você pode até frequentar alguns tanques com algumas placas bastante sugestivas, posso dizer atraentes, como Betesda, casa de misericórdia. Mas posso garantir para você que a verdadeira casa de misericórdia é Jesus. Tiago 5,11 diz: o Senhor é cheio de compaixão
e misericórdia. A minha palavra para você é exatamente esta: a misericórdia de Deus é surpreendente. Ela não é seletiva, não é restrita, não é competitiva. Não é quem chega primeiro. Eu gosto quando, no livro de Lamentações, no momento crítico da história do povo de Deus, crítico mesmo. Sabe aquele momento que provavelmente a Ucrânia esteja vivendo, aquele momento em que Jerusalém foi arrasada. O povo estava em baixa, com o farol baixo. E aí Jeremias vai dizer àquele povo que as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. Diz que toda manhã essa misericórdia se renova. Amanhã, pela manhã, quando você acordar, as misericórdias de Deus vão se renovar na sua vida. E elas nunca acabam. Jesus, com sua santa misericórdia, é capaz de enxergar você num hospital público. Imagine aquele lugar onde tinha tantos doentes, e enxergar você no seu pequeno drama e no seu grande drama. Eu gosto quando no versículo 6, Jesus vendo deitado e sabendo que estava assim. Jesus olhou, não foi aquela escolha, você vem aqui. Jesus olhou para aquele homem, ele sabia que há 38 anos, aquele homem precisava do toque, da mudança e da transformação. Terceiro e último lugar, acredite que Deus pode curar você. Acredite nisso nesta noite. Eu não conheço o seu drama, seu vício, seu pecado. Eu não conheço o que você sente dentro de você, suas lutas, ansiedade, depressão. Isso acontece, isso existe. Acontece comigo e com você. A gente tem dores internas. Mas, irmãos, olha, eu não conheço o seu drama, mas a pergunta que carece de resposta nesta noite: você quer ser curado? A gente nutre com carinho e afeta os nossos pecados, queremos manter nossa comunhão com Deus e queremos preservar o pecado, aquele pecado a que estamos ligados. Deixe-me dizer algo a você, eu estou terminando. Olha, eu quero dizer algo muito importante para você. Quando Jesus veio e entrou na história, Deus estava revelando, eu gosto de pensar nisso. Quando Jesus entrou na história, se encarnou, ele estava revelando, irmãos, ao mundo o que já estava feito na eternidade. Isso é maravilhoso. Irmãos, o que estava feito ninguém sabia, nem o diabo, nem os anjos, ninguém, era algo oculto. Até que Jesus veio e disse: eu vou revelar o que já aconteceu lá na eternidade. O Cordeiro foi imolado. O Cordeiro foi imolado antes que o próprio Deus criasse o mundo. Mas agora, na plenitude dos tempos, eu venho revelar a vocês um segredo, que não é mais segredo, é para você. E Deus diz assim: sabe o que você precisa fazer? É crer. Creia nisso. Creia na ação bendita de Deus na eternidade. Creia que Jesus veio e revelou para a gente e disse: não há mistério mais, acabou o segredo, acabou o mistério. O Cordeiro foi imolado. Ele pagou o preço dos nossos pecados. E eu preciso agora me jogar nos braços de Jesus. Eu quero convidar você. Você quer ser curado?
Deus tem poder para curar você. Sabe por quê? Deus é o Deus eterno, Ele é o Deus de toda graça, Ele é o Deus da reconciliação. Você quer ser curado, sabe qual o grande segredo? É você crer nisso, é você acreditar, é você dizer: eu creio em Jesus, eu creio, de todo o meu coração, eu creio no poder de Jesus, eu creio que Ele é poderoso para fazer muito mais do que a minha cabeça pode imaginar. Ele tem poder para transformar a minha vida. Eu quero orar com você, nós vamos orar. Não tenha vergonha da gente orar e confessar a Deus que nós somos dependentes dEle. Eu e você. Aquele que prega também é dependente de Deus e carece muito de Deus. Nós carecemos da graça, do favor de Deus na nossa vida. É por isso que nós nos quebrantamos diante dEle. A gente vai cantar, mas eu quero convidar você no final para a gente orar, para a gente falar com Deus. E eu quero pedir a graça de Deus sobre a sua vida nesta noite. Pedir aquela cura de Deus, aquele favor poderoso de Deus sobre você e sobre a sua família nesta noite. Amém? Vamos cantar bem bonito. Vamos ficar em pé para a gente cantar, irmãos?